Então, vamos lá. Para fazer a utilização da responsividade do Bootstrap, a gente começa com... Vamos criar um container diferente aqui. Deixa eu mudar o nome dessa classe. Container part 1. Vamos criar mais um container. Adicionar a classe container para ele. Agora, a gente adiciona uma div de classe row. A classe row ela serve para deixar todos os elementos dentro da div em uma linha reta. Tipo, no mesmo ângulo de altura das outras. Então, após isso, a gente adiciona mais três divs dentro dessa classe row com as classes call md4 e escrevemos um texto dentro, por exemplo, coluna 1. E aqui a gente pode só copiar e colar porque a gente vai utilizar a mesma coisa. Isso é só um exemplo. Então a gente muda aqui para coluna 2, 3. E agora, como vocês podem ver, nossa página aqui foi para o lado e foi adicionado uma coluna, duas colunas, três colunas, todas em sequência. E basicamente é isso do Bootstrap responsivo. Se a gente, por exemplo, quiser mover, vocês conseguem ver que ele consegue se adaptar facilmente ao tamanho da página. Por exemplo, se eu baixar mais, ele também vai ficar menor. Então, o Bootstrap é uma ferramenta essencial para a criação de sites que precisam de responsividade. Isso além de que é útil para, por exemplo, a gente pode criar um site no celular, tipo no PC, na verdade, um site para computadores. Só que geralmente sites que não possuem essa responsividade ficam feios no celular. Nos Androids, nos iPhones, tanto faz. Então, a utilidade do Bootstrap entra aí, que é para deixar os sites mais fluidos, mesmo sem. Se a gente provavelmente tirar aqui essas classes, vai ficar ainda meio bugado. Então, por exemplo, se eu diminuir aqui e salvar, ainda tem a parte do HTML que é responsiva, mas às vezes acontece de, por exemplo, imagens ficarem grandes demais e elas não se adaptarem ao tamanho do site, então é para isso que serve. Então voltamos aqui. Ah, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas viu? Ó, quando tá um certo tamanho da página, ele fica em linha alinhada. Quando não tem, ele entra nessa parte, nesse meio de coluna. Então, é basicamente isso. Agora, a gente pode usar outra funcionalidade do Bootstrap, que é a criação de botões. A customização no Bootstrap é bem simples, então acaba que não chega a ser tão difícil fazer, por exemplo, um botão bonito. Botões que você geralmente vê em páginas, ou por exemplo na página do Bootstrap mesmo, a gente pode fazer um botão desse. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro a gente adiciona uma tag button com a classe btn e depois btn primary ou qualquer outra opção que aparece aqui. Por exemplo, danger. Isso vai mudar só a cor do botão, mas vamos utilizar primary por enquanto. Agora a gente fecha a nossa tag, escreve qualquer coisa aqui dentro, por exemplo, clica aqui e salvamos. E aqui vai aparecer nosso botão. A gente pode clicar nele, ele vai mandar sinais se a gente alocar, por exemplo, uma função. Mas viu que até passando o mouse por cima dele, mudar a cor, essas coisas. Dá para aumentar o tamanho dele, a gente pode aumentar, por exemplo, o padding dentro dele com a tag P.
ele fica mais espaçado na letra por dentro. Ou até mesmo margin, que é a classe M, e 5, por exemplo, margem 5. Ele vai ficar mais longe do canto da tela. A gente também pode mudar as cores dele. Por exemplo, que nem eu disse, vamos botar Danger, ele fica vermelho. Então é facilmente customizável com as classes. É um meio mais fácil do que usar o CSS comum. Ele já é mais rápido ele é mais rápido e prático do que o CSS comum. Claro, o CSS comum ele é útil também para coisas mais específicas. O Bootstrap ele disponibiliza coisas mais comuns e que deixam sua página relativamente parecida com uma página profissional. Então, é basicamente isso. Então, esse é o botão estilizado do Bootstrap. Viu como é fácil? E com isso concluímos nossa introdução ao Bootstrap. Agora vocês sabem como construir e estilizar páginas web responsivas usando HTML, CSS e Bootstrap. Até a próxima!